Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que nós temos de compartilhar a palavra, estar aqui juntamente com os irmãos através dessa transmissão, para que a palavra seja pregada, para que possamos estar em comunhão com Deus, aprendendo mais da palavra de Deus. E que cada dia nós possamos estar buscando a presença do Senhor, fazendo aquilo que agrada ao coração do Senhor. Nós temos essas programações aos domingos à noite. É a transmissão da forma como estamos fazendo aqui pelo YouTube e também pelo Facebook. Nas quartas-feiras a gente tem feito a programação com a igreja através do Zoom e também no domingo pela manhã através do Zoom e aos sábados à tarde e domingo à tarde pela rádio local. E as pessoas que têm nos ouvido e nos visto através das redes sociais, muito obrigado, que você tem participado conosco e tem ouvido mensagens. Espero que essas mensagens tenham falado ao seu coração e que o nome de Deus seja exaltado em tudo e que tudo seja para a honra e para a glória do Senhor. Neste momento eu quero compartilhar com vocês um texto bastante conhecido da Palavra de Deus e estar refletindo, pensando a respeito desse texto e tirando algumas lições para a nossa vida. Um texto que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17, é a história do jovem rico que pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Eu gostaria que você ficasse atento à leitura desse texto e que eu estarei lendo para nossa meditação neste momento do compartilhamento da palavra, tá? Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus perguntou: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: Mas como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos admiraram-se com suas palavras, mas Jesus voltou a lhes falar-lhes: Filho, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Com isso, eles ficaram extremamente admirados e perguntando: Quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: Isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Vamos orar? Santo Deus e bendito Pai, muito obrigado, ó Deus, pela leitura da Tua Palavra, e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale agora aos nossos corações. Nos ensine, ó Pai, através da Tua Palavra. Nos faça compreender as verdades espirituais desse texto e transmiti-las aos corações dos irmãos e daqueles, ó Pai, que ainda não tiveram também um encontro com o Senhor, que possa entender a realidade, a necessidade e a urgência desse encontro. É a oração que eu faço no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, nós temos aqui um relato da história desse jovem, que uma narrativa bíblica sobre o jovem rico, ela é contada por Mateus, por Marcos e Lucas, tá? Mateus lá no capítulo 19, Marcos aqui no 10, que nós lemos, e Lucas no capítulo 18. Todas essas histórias mostram um jovem rico perguntando a Jesus sobre o que ele poderia fazer
O que ele poderia fazer de bom? O que ele poderia fazer para merecer ou para ter a vida eterna? E nós vamos estar destacando 3 coisas importantes aqui nesse texto para nossa reflexão, para que a gente possa pensar a respeito disso. O que eu farei de bom? Tem uma tradução que diz assim: mestre, o que eu farei de bom para merecer a vida eterna? Seguir Jesus requer renúncia, que Jesus chega para ele e coloca para aquele jovem que faltava algo para ele segui-lo. E ele então, diante daquela situação, se sente triste, como nós lemos no texto ainda há pouco. E ainda nesse texto que nós vimos, que nós lemos e que ouvimos, a salvação é impossível pelos méritos humanos. Eu gostaria de falar dessas 3 coisas aqui neste momento. Gostaria que você estivesse atento a respeito da palavra, daquilo que nós vamos falar, aquilo que nós temos para transmitir ao seu coração. Interessante que nessa conversa, ao chegar até Jesus, aquele rapaz se ajoelha diante de Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus vai e pergunta para aquele rapaz o seguinte: mas o que você tem feito? O que você tem feito? Para ele chegar até Jesus, se ajoelhando ali aos pés de Jesus, ele vai e diz para Jesus o seguinte. Jesus pergunta para ele assim: você sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E Jesus coloca não numa ordem como está os mandamentos, coloca de forma aleatória, e aquele rapaz diz o seguinte: eu tenho observado tudo isso desde a minha juventude. É uma coisa que eu faço desde a minha juventude. O ensino dos fariseus e a teologia judaica na época de Jesus, ela estava moldada a essa vida de piedade e de rituais. Aquele homem, quando vai lá para um local para orar, e vai o pecador para orar, aquele homem se justifica diante de Deus, dizendo: eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Agora esse aí é pecador, esse aí não merece, mas eu sou merecedor. Essa é a ideia que tinha na cabeça daquelas pessoas daquela época, que o fato de ser bom, o fato de ser religioso, o fato de cumprir a lei já era uma prerrogativa necessária para herdar a vida eterna. Talvez a pergunta para daquele rapaz, no decorrer da sua vida, talvez ele estivesse pensando o seguinte: já que eu faço tudo isso, o mestre vai dizer para mim que eu não preciso de mais nada, só segui-lo, né? Então, dentro do conceito religioso daquele rapaz, ele não precisava mais nada. Aqui identificamos um homem honesto, bom e religioso. Então apresenta-se um camarada que desde a infância, desde a juventude, ele seguia todos os requisitos religiosos para ser um cidadão, considerado um cidadão com direito à vida eterna, se fosse dessa forma, com direito ao reino dos céus, se fosse dessa forma. E também, quando Jesus é chamado de bom pelo rapaz, ele argumenta que bom é Deus que está no céu. Por que me chamas bom? Bom é somente Deus que está no céu. Interessante que você percebe aqui que bom, ninguém é bom senão um que é Deus. Quando Jesus fala dessa forma, Jesus está mostrando para aquele rapaz que o conceito de bondade, de merecimento, o conceito de ser bom, estava no mesmo nível para estar na glória, para estar no céu. Isso não era liberado nas pessoas que viviam na terra. Por quê? Aquele rapaz chega para Jesus, mas talvez ele não tinha conhecimento de que Jesus era Deus. Aquele rapaz chega para Jesus, ele não tinha uma compreensão total de que Jesus era Deus encarnado na terra, o Messias prometido. E só pelo fato de Jesus ser obediente, fazer isso ou fazer aquilo, ele coloca Jesus numa categoria de bom, sem conhecimento de quem é Jesus, e quer saber de Jesus se ele também já tinha as credenciais necessárias para herdar a vida eterna, já diante daquilo que ele apresenta para Jesus. Quando o jovem pergunta para Jesus sobre o que de bom ele deveria fazer,
Jesus vai dar a resposta para ele da seguinte forma: ninguém terá vida eterna pelo fato de fazer coisas boas. Jesus chega para ele, Jesus chega para os discípulos e fala assim: olha, não existe nada que o homem possa fazer para ir para o céu. Pedro e os discípulos ficam assustados e admirados, né? A Bíblia fala assim que eles ficam extremamente admirados, perguntando: então quem pode ser salvo? E Jesus vai dizendo, fixa os olhos nele e diz assim: isso é impossível para os homens. Ninguém pode ser salvo assim, né? A salvação não é dessa forma, né? A Bíblia diz que Jesus olhou para aquele rapaz e o amou. Aqui no versículo 21, olhando para ele, Jesus o amou e disse: ainda te falta uma coisa. Olha, você obedece à lei, você é um rapaz sincero. A palavra de Deus diz que Jesus, ele sonda o coração, ele conhece o nosso coração. E ele conhecia aquele rapaz e sabia que aquele rapaz era um camarada sincero, era um rapaz sério, e que o que ele estava falando era verdade. O que ele estava expressando e verbalizando para Jesus era verdade, o desejo dele era verdadeiro. Jesus sabia que o rapaz era cheio de boas intenções, só queria fazer algo para merecer a vida eterna. Ele só queria fazer algo para justificar a sua vida de santidade, de piedade que ele tinha. Muitas vezes nós encontramos pessoas dessa forma, né? A resposta daquele rapaz foi: eu obedeço toda a lei. Eu sou uma pessoa religiosa. Eu sou bom, eu sou honesto. E Jesus de fato viu isso ao olhar para ele, ao ponto de amá-lo. A Bíblia fala que Jesus, fitando os olhos nele, o amou. De fato era verdade aquilo que ele estava expressando. De fato era verdade aquilo que ele estava dizendo. Ele era realmente sincero. Ele cumpria de fato a lei. Ele fazia aquilo que era para ser feito, que era determinado pela lei judaica para fazer, e ele fazia. Porém, o Senhor chega ali e diz para ele: olha, meu filho, ainda te falta uma coisa. Não é conhecer, mas é praticar. Não é dizer, mas é viver na prática. Quando nós dizemos que somos religiosos e amamos a Deus, nós temos que fazer isso na prática. Existe uma necessidade de provar isso. Jesus mostra para aquele rapaz que a vida eterna dependesse da bondade da pessoa. Ninguém ia ser salvo. Ninguém poderia ser salvo. Ninguém pode ter vida eterna por ser bom, por praticar atos religiosos, por fazer boas obras. E a outra questão desse jovem é o que farei? É uma situação que todos já passaram. Querem fazer algo para merecer. Eu já vi muitas pessoas dizer assim: nós temos que fazer por merecer a nossa salvação. Eu falo: não temos que fazer. Que história é essa? Quer dizer que a salvação é algo que eu faço por merecer? Quer dizer que a salvação ela depende de mim? Quer dizer que a salvação é algo que eu consigo com as minhas próprias mãos, com as minhas atitudes, com a minha igreja, com a minha religião? A Bíblia está dizendo que não. A Bíblia está dizendo que não. Paulo, poderíamos dizer que Paulo então tinha direito e merecia a salvação dele antes dele ter um encontro com Cristo. Paulo era uma pessoa, antes de se converter, um homem zeloso da lei. Lá em Filipenses capítulo 3, no versículo 6, diz assim: quanto ao zelo, perseguia a igreja, porque a igreja naquele momento estava fazendo algumas coisas que para os judeus não era aceitável. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Então, chega diante de um homem como Paulo, antes da conversão, e olha para ele e vê todas as características de uma pessoa honesta, sincera, verdadeira e irrepreensível. Ou seja, não tem nada que eu tenha aqui para pegar, não tem nada para eu desmerecer a credibilidade religiosa deste homem. Porém, ele não era salvo. Ele precisou encontrar-se com Jesus para ele ter a vida eterna. Jesus pergunta de forma aleatória ao jovem algumas coisas referente à religiosidade dele, né? E tudo isso eu tenho observado. Talvez, querido, nós estamos vivendo na igreja, e algumas pessoas estão vivendo na igreja de forma religiosa,
o que é para ser observado, quais são os princípios religiosos para ser observado, e você está cumprindo à risca tudo aquilo ali. Tudo que está determinado para cumprir, você está cumprindo à risca, você está vivendo de forma religiosa à risca. Mas a palavra de Deus te chama a atenção e nos chama a atenção que Jesus, ele olha para nós, assim como ele olhou para aquele rapaz, ele nos ama mesmo nós sendo pecadores, falhos, errados, e ele quer nos mostrar algo mais além do que aquilo que nós vivemos. Muito mais além do que aquilo que nós vivemos. Não havia naquele rapaz engano. Havia fé, havia compromisso, havia fidelidade à religião. Não havia má fé naquele rapaz. Ele não foi até Jesus com um propósito como os fariseus e os escribas que iam até Jesus fazer pergunta para Jesus com o propósito de enganar Jesus, com o propósito de pegar Jesus em uma palavra para que pudessem condenar. Não foi esse o caso daquele rapaz. De fato, ele estava procurando conhecer a respeito de vida eterna e ele queria ter esse conhecimento a respeito de vida eterna. Porque a palavra de Deus e Jesus olha para ele, o ama, porque Jesus sonda o coração que estava sendo verdadeiro, honesto com Jesus. Porém, Jesus chega para ele e fala: você precisa vender então, já que você está colocando essa situação e se achando uma pessoa capaz de ter vida eterna, então venda tudo que você tem, distribui entre os pobres e você terá um tesouro no céu. Porém, havia uma coisa que significava para aquele rapaz mais do que uma vida sincera e devota e religiosa. Porque as pessoas podem muito bem ser devotas, as pessoas podem ser muito bem sinceras, as pessoas podem ser muito bem ricas, as pessoas podem ser religiosas, porém, pode não ter um coração totalmente transformado diante de Deus. Existem obstáculos que impedem as pessoas de ter uma vida sincera diante de Deus. E havia na vida daquele rapaz um obstáculo que o impedia. Havia um obstáculo. No caso daquele rapaz, eram as riquezas que ele possuía, as propriedades que ele possuía, os bens que ele possuía. Existem muitos outros obstáculos que impedem as pessoas de ter uma vida eterna, de ter um compromisso sincero com Cristo. E a Bíblia aqui, nesse mesmo texto, apresenta esses obstáculos que impedem as pessoas. Tem muita gente pensando que já conseguiu, ou está conseguindo, ou está merecendo, ou está fazendo por merecer a vida eterna através das boas obras. Ah, não, eu vou ser salvo porque eu pratico boas obras. E eu não tenho nada de errado, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não prostituo, eu não faço isso. E o que eu posso fazer, eu faço bem para as pessoas, logo eu mereço a vida eterna. E isso a Bíblia não ensina dessa forma. Outras pessoas dizem o seguinte, falam: olha, eu fui criado na religião, eu nasci na religião, eu vou morrer nessa religião, eu obedeço isso aqui na íntegra, então logo eu mereço ter vida eterna por causa disso. Porque Deus não vai me deixar só porque eu deixei de ser religioso. Eu sou religioso, perdão. Deus não vai me deixar. Tem gente que o obstáculo na vida dela de ter um compromisso com o Senhor é a família. Eu falei: não, eu não posso fazer um compromisso com Cristo mais sério, porque eu não posso deixar minha família, eu não posso deixar meu pai, eu não posso deixar minha mãe, eu não posso deixar meu esposo, minha esposa, para eu ter um compromisso mais sincero, porque eu não tenho tempo para isso. Os negócios, as pessoas estão tão pegadas a negócios e às vezes esse negócio impede de seguir a Cristo como mais importante do que seguir Jesus. O Senhor Jesus, ele vai dizer aqui nesse texto a respeito disso. Olha só no versículo 30: quem deixa campo, irmã, pai, mãe, por causa de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora no presente em casas, irmãs, filhos no campo, com perseguições, mas depois vai receber a vida eterna, e no futuro a vida eterna, e no futuro, no mundo vindouro, a vida eterna. Aqui é com perseguição, a gente ainda é abençoado por Deus, por escolher fazer a vontade de Deus. Nada neste mundo pode nos impedir de fazer a vontade de Deus. Em segundo lugar, seguir a
Jesus requer uma renúncia. É o que Jesus chegou para aquele rapaz e colocou para ele. O rapaz ficou muito triste porque possuía muitos bens. É o que diz aqui no versículo 22. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste porque possuía muitos bens. Existem muitas pessoas seguindo Jesus, mas no sentido de ser religioso, sem ter se libertado emocionalmente das coisas deste mundo. Não estou falando da vida promíscua do mundo, abandonou tudo isso, mas existem algumas coisas, alguns valores que não foram abandonados. Existem alguns valores. Tem muita gente religiosa apegada a bens e ainda não se libertou verdadeiramente das coisas deste mundo. Existem muitas pessoas que não seguem Jesus verdadeiramente porque está apegada à família. Existem muitas pessoas que não seguem Jesus porque está apegado a tradições. E isso tem impedido. A renúncia não está relacionada somente a posses, mas também a sentimentos. Tem gente que não segue Jesus, compreendeu a verdade do Evangelho, compreendeu a necessidade de arrependimento e de um compromisso com Cristo, mas não tomam a decisão porque pessoas a quem elas amam, a quem elas gostam, elas não querem trazer nenhum tipo de sentimento que vai trazer mágoa ou ressentimento no coração daquelas pessoas. Então é melhor ir para o inferno e agradar o pai, a mãe, o esposo e a esposa do que em algum momento desagradá-los na opção de seguir Jesus e ter vida eterna. Isso é muito sério. Quando Jesus chega para aquele rapaz e diz para aquele rapaz: olha, vai e vende tudo que você tem, você está apegado a isso. Talvez se Jesus tivesse falado para ele, larga seu pai e sua mãe, ele largaria. Mas como Jesus sonda o coração e conhece o coração, sabia que aquele rapaz era apegado a bens materiais, ele chega para aquele rapaz e diz: então você falta isso, larga essas coisas, vem e me segue. Muitas pessoas não renunciam mãe, pai, irmãos, filhos. Tem pessoas que não renunciam a ideais da sua cabeça, ideias que ele tem. Não, essa ideia aqui é minha, eu não vou largar isso aqui, porque se o princípio, se a forma de seguir Jesus é isso aí, então eu não vou seguir. Quando Jesus diz que após se livrar de tudo que era importante, e tendo Jesus como a coisa mais importante, ele teria um tesouro no céu. Ele teria um tesouro no céu. Talvez era aquilo que aquele rapaz queria. Mas o sentimento pelos bens, pelas coisas não deixou. Muita gente sabe que precisa ter um compromisso sincero com Deus, mas não faz por causa de motivos fúteis. Se você chega para a pessoa e diz para a pessoa: olha, é necessário ter uma transformação, é necessário ter uma mudança de vida. Realmente eu compreendo, é isso mesmo, pastor, é isso mesmo, irmão. Eu entendo que é isso que eu preciso na minha vida, mas agora não. Agora eu tenho coisas, tem isso aqui que eu não consegui ainda largar. São coisas fúteis deste mundo. São coisas efêmeras, passageiras que existem nesse mundo e a pessoa não quer abandonar porque é apegada a isso. Jesus não disse que a riqueza do jovem o impedia de ser salvo, mas que a escolha de renunciá-la por Cristo, sim. Jesus não disse que a sua religião te impede de você ser salvo, mas renunciar, sim, quando você quer buscar a Deus verdadeiramente. O seu pai ou a sua mãe. O dinheiro não impede ninguém de ser salvo. Mas quando você o ama mais do que a Deus, qualquer coisa que você ama mais do que a Deus, isso te impede de uma vida sincera e verdadeira. Até mesmo dentro da religião. Até mesmo dentro do conceito de religiosidade, de adoração que você tem. Talvez se Deus chegasse para você e dissesse para você que você deveria deixar de adorar algumas coisas, ídolos,
santos, imagens ou qualquer outra coisa, ou o seu próprio pastor, ou o padre, ou a sua igreja, os bens da sua igreja, o patrimônio da sua igreja, talvez você recuaria, fala, peraí, não é bem isso que eu estou querendo não. Então seguir Jesus requer renúncia, requer uma mudança de vida. As pessoas precisam entender isso. Não é nada que impeça a pessoa de ser religiosa. Isso mudará a forma de vida dela na sociedade, porém não poderá salvá-la por isso. Não há nada que impeça você de ser religioso. Isso mudará toda a sua forma de vida. A igreja, a religião, seja ela qual for, ela tem um benefício muito bom para a sociedade, ela muda o caráter, ela transforma a sociedade, ela transforma o relacionamento da pessoa. Mas existem pessoas transformadas socialmente e não foram transformadas espiritualmente. Existem pessoas obedientes às regras religiosas e preceitos religiosos, mas não nasceram de novo para a vida eterna. A renúncia não é somente deixar de ter algo, mas é deixar de sentir alguma coisa mais forte pelas coisas do mundo do que por Deus, do que o compromisso com Deus. Jesus disse que não é riqueza que impede o homem de ser obediente a Deus, de ouvir o chamado, de buscar a Deus. No versículo 29, Jesus respondeu: em verdade eu vos digo que ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campo por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais aqui nessa terra. O Senhor, Ele continua te dando, Ele vai continuar abençoando. Quantas pessoas reconhecem que precisam ter uma vida de compromisso com Jesus, mas não faz por causa do Pai? Quantas pessoas reconhecem que precisa ter uma vida transformada por Cristo Jesus e que precisa tomar uma atitude, uma mudança de vida, mas não faz por causa da mãe, não faz por causa do esposo, da esposa, dos filhos, da igreja, da religião que frequenta? Seguir a Cristo requer mudança de atitude, requer renúncia. Às vezes dentro da igreja que você está vivendo, hoje, dentro da igreja batista da qual nós frequentamos, tem gente que tem que renunciar aos dogmas, aquilo que aprendeu desde criança, para ele ser transformado verdadeiramente, para ter uma vida fiel, verdadeira com Cristo. Cristo é mais importante do que tudo. Cristo é mais importante do que a instituição. Cristo é mais importante do que o dinheiro. Cristo é mais importante do que tudo. Tem que ser na sua vida, ou então você não é um seguidor verdadeiro. Requer renúncia. Quando aquele jovem chega para Jesus e diz assim: olha, eu quero te seguir. E Jesus fala assim: vem me segue então. Ele fala: não, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. Ele fala assim: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Deixa que os mortos, deixa aqueles que ainda não foram transformados em nova vida, que enterrem. Mas você vem e me segue. Muitas vezes nós estamos fazendo, e muitas pessoas estão fazendo escolhas dessa forma, com coisas aqui dessa terra, ao invés de seguir Jesus. Jesus não disse que o jovem, que a riqueza dele era a causa dele não ser salvo. Porém, nós vimos ali que no momento da escolha, ele ficou triste, porque ele possuía muitos bens. Em terceiro lugar, eu quero destacar o seguinte: a salvação, ela é impossível pelos méritos humanos. Eu, como já falei no início, eu não tenho como conseguir conquistar, merecer a minha salvação. Você não tem como. Ela é um dom de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. No versículo 9 diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é as boas obras, não é a religião, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é nada disso. É um dom de Deus, é algo que você não merece, Deus te dá. A salvação é impossível para os homens. Jesus
os discípulos chegam para Jesus e ele fala assim, olha, é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha. Existem alguns teólogos que vão dizer que o camelo era uma porta estreita que existia nos muros de Jerusalém, na época que Jesus estava ensinando, e ele chega e mostra que é mais fácil um camelo baixar ali, né, e tal, do que e passar por aquele buraco ali, daquela porta, do que um rico se salvar. Jesus está falando de impossibilidade. Ele não está falando de possibilidade, ele está falando de impossibilidade. Não é possível um camelo passar no fundo de uma agulha. Não é uma agulha numa parede, uma porta na parede, mas uma agulha de costura. É impossível. Assim como é impossível para o homem se salvar. Por isso que Jesus diz bem aqui, ó, fixando os olhos nele, Jesus respondeu, isso é impossível para os homens. É impossível para os homens. Então quem pode se salvar? Ninguém. Eu não posso me salvar. Somente Deus pode fazer esse milagre na minha vida e na vida do ser humano. Por isso que se alguém pudesse se salvar, Deus ia dar a receita. Façam isso, porque eu não vou mandar meu filho morrer por ninguém. Eu não vou mandar. Quando a palavra de Deus diz aqui em Colossenses, o que Deus fez para que nós pudéssemos ser salvos, o que Jesus fez para que nós pudéssemos ter esperança de vida eterna, se houvesse alguma possibilidade, se houvesse algum meio que o homem pudesse se salvar, Deus havia estabelecido esse meio. Eu encontrei o texto aqui. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que nós temos a redenção, isso é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, denominações, princípios, principados. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha o primeiro lugar. Aí ele vai dizer que em Cristo, na morte de Cristo, é que nós fomos salvos. É na ressurreição de Cristo que nós também podemos ter a esperança de ressuscitar com Ele. Então não há outro meio. Não há possibilidade de salvação senão em Cristo Jesus. Porque se houvesse outro meio, Deus haveria ensinado e não teria matado seu filho. Jesus diz que é impossível para qualquer um por méritos humanos. É impossível. Somente, diz aqui, mas não para Deus. Pois para Deus tudo é possível. A salvação. Se você segue uma denominação religiosa para ganhar salvação, você não vai conseguir ser salvo. Se você se você faz boas obras para ganhar salvação, você não vai conseguir a salvação. É impossível ser conseguida pelos homens. A palavra de Deus nos ensina dessa forma. A palavra de Deus nos orienta dessa forma. Mas se você abandona tudo neste mundo por Deus, assim você pode conhecer o amor de Deus. Você vai viver o amor de Deus. Essa é a esperança de muitas pessoas. Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa que a salvação é uma balança. E o lado que pesar positivo, então eu vou fazer coisas para pesar positivamente porque eu vou ser salvo dessa forma. Mas isso não é verdade. Nesse texto nós vimos aqui Jesus falando para os discípulos que isso é impossível para os homens. Conseguir, conquistar, merecer, ter direito, tomar posse por conta própria, isso não é possível. Esse rapaz que nós vimos aqui, este rapaz rico, ele tinha muitas virtudes. Ele era religioso. Ele era muito bom. Porém, ele não amou
a Deus ao ponto de se entregar a Ele para ter a vida eterna. A salvação é um dom de Deus. Talvez você seja uma pessoa boa, como esse jovem rico, ou pobre, não importa. A salvação não é conquista sua. Ela não pode ser conquistada porque eu sou bom, porque eu sou religioso, porque eu sou pobre, porque sou humilde, porque passo dificuldade. Existe uma ideia, uma teologia que o fato da pessoa ser humilde nessa terra, passar por dificuldade, sofrer muito, ele está pagando penitência e sofrendo por isso, logo ele merece um lugar bom, um lugar de descanso. A Bíblia fala o seguinte: se não crê em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outra forma de ser salvo se a pessoa não crer em Jesus. Desapegue-se de tudo. Jesus é mais importante do que qualquer coisa neste mundo. Nós precisamos, assim como Jesus amou aquele jovem, Ele também te ama. Assim como Jesus olhou para aquele homem, fitou os olhos nele e o amou, o Senhor tem feito isso constantemente em nossa vida, nos olhado, nos amado, para que nós possamos entender que somente Ele pode nos dar vida eterna. Quando você entender isso e se entregar a Jesus e deixar Ele transformar sua vida, então sim, você terá vida eterna. Não é a quantidade de dinheiro que te impede de ir para o céu ou que te leva a ir para o céu. Não é a quantidade de pobreza que te impede de ir para o céu ou que te dá direito de ir para o céu. Mas é o reconhecer Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Somente através de Jesus você pode ter vida eterna. Sendo rico ou pobre, você precisa crer. Você precisa aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Somente dessa forma a pessoa pode ter vida eterna quando ela aceita Jesus. Eu quero orar neste momento por você, para que você que entendeu a mensagem, se você não fez isso ainda, você possa estar dizendo para Jesus neste momento que está se entregando, rendendo aos pés do Senhor. Fala: Senhor Jesus, transforma minha vida. Sei que não é mérito meu, sei que não consigo de forma alguma, não há nada que eu possa fazer, mas eu renuncio a este mundo, a tudo que pode impedir de ter um relacionamento sincero e verdadeiro com o Senhor. Me entrego a Ti, para que o Senhor faça de mim o que quiser. Se você quer fazer essa oração, curve sua cabeça neste momento e faça. Se você entendeu a mensagem do Senhor, faça isso neste momento. Santo Deus e bendito Pai, muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Obrigado pela oportunidade de conhecer as verdades reveladas na Tua palavra para a nossa vida. Nos faça, ó Pai, a ter renúncia com as coisas deste mundo e ter uma vida de adoração sincera e verdadeira contigo. Nos faça, ó Deus, ser dependentes do Senhor em qualquer circunstância e buscar, ó Pai, obedecer a Tua palavra. É a oração, ó Deus, que nós fazemos neste momento. Se houver, ó Pai, pessoas que ainda não tiveram um compromisso verdadeiro e sincero com o Senhor, que Teu Santo Espírito possa estar trabalhando nos corações, falando e convencendo a pessoa, porque a Tua palavra diz que é Teu Santo Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E sabemos, ó Pai, que é o Senhor que transforma e que liberta e que dá ao homem a vida eterna. Se houver um coração quebrantado neste momento, ó Pai, faça isso para a honra e glória, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Nós agradecemos pela oportunidade de ser usado pelo Senhor para anunciar a palavra do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito obrigado por ter participado conosco, por ter experimentado este momento da palavra, de compartilhar a palavra. E que Deus abençoe sua vida e que você possa refletir sobre tudo o que nós falamos aqui e que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida, glorificado, para que o nome do Senhor seja testemunhado
que você possa ser uma testemunha viva do Senhor, anunciando também a palavra do Senhor. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Amém.